Meus amados, Salmo 139, Salmo 139, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 4, ou quarto também, pode ser, né? Salmo 139, de 1 a 4. E aí, antes de nós fazermos a leitura, quero ver se vocês estão bons de memória. Há 2 domingos atrás, nós falamos sobre... onipotência, muito bem, ó, tá vendo? O Alzheimer pegou alguns, mas a outros não, né? Então, falamos sobre onipotência, que é o quê? O poder de Deus. Limitado ou ilimitado? Ilimitado. Domingo passado foi falado sobre onipresença, que é que Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. E aí, se subo aos céus, lá está. Se desço mais profundo abismo, lá está. Se pega as asas, lá está também. Ok? E hoje nós vamos falar sobre onisciência, sabedoria. Então, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, vou ler os ímpares e a igreja lê os pares. Senhor, tu me sondas e me conheces. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Amém. Até aí. Pai de amor, nós lemos a Tua palavra, pedimos que o Senhor venha falar conosco, que conhecimento, ó Pai, que o Senhor nos dá nessa palavra, venha encher nosso coração de esperança, de vida, de paz. Tira, ó Pai, toda a confusão, ó Deus, tira tudo que tem atrapalhado, ó Pai, a gente se aproximar da Tua palavra e da Tua verdade. Que o Senhor venha acalmar nossos corações, que o Senhor venha abençoar quem está em casa, assistindo pela internet, e que esses também possam entender e compreender um pouquinho mais do Senhor nessa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém, ó Pai. Nós vamos estudar esse atributo de Deus, que é um atributo incomunicável, que quer dizer que Ele não nos deu esse atributo. Os 3 atributos, onipresença, onipotência e onisciência, fazem parte daqueles atributos incomunicáveis, que Deus não deu a nós. Porque nós somos limitados em força, nós somos limitados em conhecimento, e nós somos limitados em estarem apenas em um lugar, e olhe, malemar ainda, né? Malemar ainda. Porque tem alguns que estão aqui e não estão. Estão pensando no boleto de amanhã, né? Pensando no estresse, na prova. Ok, deixa isso para depois, gente. Deixa isso para depois. Vamos viver o agora. Vamos ver esse momento. E esse atributo incomunicável que nós vamos ver nessa noite é a onisciência do Senhor. Onisciência. Esse atributo incomunicável mostra que Deus tem todo o conhecimento. Conhecimento de tudo. Tal conhecimento não faz parte de nós. Conhecimento de todas as coisas. Até, diga de passagem, né, nós, quando participamos de uma história com HI, não é história fantasiada, mas participamos de uma história, nós vamos ter vários ângulos de vista sobre aquela história. Quem está desse lado, quem está desse lado, quem está desse lado. Isso faz parte da nossa visão enviesada, faz parte do nosso conhecimento limitado. Nós vimos por um lado, outra pessoa viu de outro ângulo, outra pessoa estava participando da história lá de cima, e ele viu um ângulo maior. E aí o processo de conhecimento vai depender como nós e aonde nós estávamos. Mas Deus, o seu processo de conhecimento, Ele conhece toda a história, Ele tem todo o conhecimento.
O conhecimento de Deus não é parcial ou circunstancial, mas pleno e perfeito. Pleno e perfeito, ou seja, abrangente e simultâneo. E quando nós falamos simultâneo, o ontem, o presente e o amanhã para Deus é a mesma coisa. E aí já buga a cabeça da gente, né? Aí a gente já fica assim, como assim, pastor? Como assim o ontem, o hoje e o amanhã para Deus é a mesma coisa? Porque nós somos limitados a tempo e a espaço. O nosso conhecimento é somente desse momento. O nosso conhecimento é somente desse ponto. Mas Deus não é limitado a tempo e a espaço. Ele é o Deus eterno. E na eternidade, o hoje não se faz presente, limitando o conhecimento do amanhã, muito menos o conhecimento de ontem. Nós conhecemos malemar o que aconteceu ontem, de forma muito enviesada ainda. Mas Deus tem o conhecimento pleno e completo de todas as coisas. Deus conhece as coisas físicas deste mundo e as coisas não físicas desse mundo, as coisas espirituais. Porque Ele sim criou todas as coisas. Deus conhece aquilo que vemos e aquilo que não se vê. Inclusive, os nossos pensamentos, intenções, motivações de cada pessoa. E agora, o que isso vem em encontro para nós? Mas o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver comigo e com você? Tem a ver comigo e com você que o conhecimento de Deus, ele é perfeito. Nós não podemos esconder que Deus tem o conhecimento perfeito. Deus sabe tudo e de todas as coisas perfeitamente não limitada. Isso significa que Ele não aprende, nem descobre nada novo amanhã ou depois de amanhã, diferente de nós. Lembra um tempo atrás que falava assim, comer manga e tomar leite faz o quê? Faz mal. Lembra que antigamente os médicos falavam assim, não pode comer muito ovo, porque que dá o quê? Problema de colesterol. Agora, eles falam o seguinte, coma bastante ovo, que é proteína, você tem que ingerir bastante ovo, porque é uma proteína boa, sem gordura. Mas pode ou não pode? Descobriram recentemente que pode, e que deve se comer, que deve se alimentar com tais coisas. E periodicamente o homem vai descobrindo coisas novas, mas em Deus, e Deus não descobre coisas novas, porque Ele tem todo o conhecimento pleno de tudo que existe sobre a terra, tudo que nós vemos e nós não vemos. Você já pensou isso de Deus? Você já imaginou isso do Senhor? Que Ele não precisa fazer um curso, uma especialização, para ter um conhecimento novo. E hoje, se você abrir a internet e colocar curso, parece um monte de cursos. A moda é fazer cursos hoje. Um monte de cursos, infindáveis cursos. Cursos como cozinhar, curso como aprender, curso de como ganhar dinheiro pela internet, cursos de como fazer isso, como fazer aquilo. Cursos e cursos. Não estou falando que você não deva procurar os cursos e procurar conhecimento, mas eu estou falando que Deus não precisa. Ele tem todo o conhecimento e não tem nada novo para Deus. Conhecimento de Deus é tudo, todo conhecimento Deus tem. Deus tem conhecimento de todas as possibilidades e realidades. Todas as possibilidades e realidades, Deus tem o conhecimento. O conhecimento de Deus é eterno. O seu conhecimento não é condicionado ao tempo, não é condicionado ao passado, ao presente, ao futuro. Deus não é limitado ao tempo. Sim, nós somos limitados ao tempo, ao espaço, à geografia, à hora e às circunstâncias.
A onisciência de Deus mostra que Ele governa e sustenta toda a criação de forma perfeita e sem falha. Porque o homem pode fazer plano, mas a resposta vem do Senhor. Por quê? Porque nós fazemos plano pela nossa condição limitada, temporal. Mas Deus, os planos do Senhor, não são frustrados porque Ele não faz plano limitado. O plano dele é atemporal, não está ligado ao tempo. A onisciência de Deus, em primeiro lugar, mostra que Ele conhece cada um de nós. Mostra que Deus conhece cada um de nós, conhece a mim e a você, de forma individual e de forma plena. Olha só o versículo 1 do nosso texto básico, fala assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Senhor, Tu me sondas e me conheces. E a princípio, pode deixar o texto aí, a princípio quando ele fala, Tu me sondas, dá a impressão que Ele está procurando nos conhecer. Não é esse o sentido, porque a segunda parte que ele fala, e me conheces, não é o conhecimento que eu vou tendo por causa da sondagem que eu fiz, mas é a parte de dizer para nós que Ele está olhando constantemente para nós, e sabe o que somos, o que fazemos, e a intenção do nosso coração. Ele conhece cada um de nós. A linguagem de sondagem e pesquisa humana é usada para ilustrar o conhecimento de Deus sobre nós, sobre mim, sobre você. Esse conhecimento é profundo e pessoal. Ele fala assim, Ele nos conhece, não de forma abrangente, mas Ele nos conhece de forma unitária. Deus conhece a mim e a você de forma unitária, pessoal e não apenas no coletivo. Deus nos conhece absolutamente, independente da nossa situação, do nosso espaço, se nós estamos bem, se nós estamos ok, se nós estamos mal, Deus nos conhece. Não há outra pessoa no céu e na terra que te conhece melhor do que Deus, melhor do que você mesmo. Ele te conhece. É o Senhor Deus que te conhece e sabe como você está e sabe o que você é. As partes mais ocultas e íntimas da nossa mente não são ocultas do conhecimento de Deus. O teu coração, o teu pensamento, a parte mais íntima da sua vida não está oculta ao conhecimento de Deus. Ele conhece o mais profundo. Jesus, ao conversar com Simão Pedro, ele trabalha uma verdade muito clara sobre isso. Ele fala assim, pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, o que aconteceu com ele? Ficou triste, entristeceu-se por ele ter dito, pela terceira vez, tu me amas? Ele respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. E olha que verdade que Pedro está dizendo, Senhor, tu sabes todas as coisas. Não adianta eu falar aquilo que eu não sou, não adianta eu proferir aquilo que não é verdade para o Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E ele colocou aqui com um amor de amigo, amor menor. E aí Jesus, sabendo que agora é verdade o que ele está falando, ele fala assim, então sai daqui, vai-te embora. Não é isso que ele falou para ele. O que ele falou? Então apacenta as minhas ovelhas. Será que Jesus quer algo a mais do que nós somos? Do que nós podemos ofertar a Ele? Não, o que Ele quer é a nossa sinceridade diante dEle. Porque não adianta chegar com arrogância, não adianta chegar com soberba, não adianta chegar com aparência, não adianta chegar com roupas e vestimentos. O que Ele quer o nosso coração, a nossa vida, prostrando-se diante do Senhor. Nós somos muito ligados à aparência, o que as pessoas vão achar de mim,
O que as pessoas vão pensar de mim? Agora, você já pensou? E você está imaginando o que Deus está achando de você? Que é o mais importante. É que nós devemos agradar, e não as pessoas. Importa obedecer a Deus. Importa agradar a Deus, é isso que importa para a nossa vida. Mateus 10, 29 e 30 fala assim: não se vende 2 pardais por um asse, palavras de Jesus, e nenhum deles cairá em terra, sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Deus nos conhece de forma íntima e clara. Deus nos conhece. Até os cabelos da cabeça, da nossa cabeça, estão contados. Sim, claro, até os cabelos. Não há conhecimento que Deus não saiba. Se Ele sabe quantos fios de cabelo você tem, Ele sabe o que está no teu coração, na tua mente, nos teus pensamentos. E aí a piada é pronta, né? Para alguns é mais fácil, né, saber quantos cabelos tem. Para outros é mais difícil, porque tem uns que quase nem têm cabelos, é verdade. Mas é assim mesmo. Olha só o que Samuel fala. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o quê? O exterior. Porém o Senhor vê o quê? O coração. Porque o Senhor vê o coração. Ele não vê aquilo que o homem vê, o exterior. Mas Ele está preocupado com o nosso coração. E Jesus veio trabalhar justamente essa ideia. Olha, vocês estão achando que é o comportamento externo que vale? É só o adulterar que vale? Não, apenas só ter o desejo de fazer já está errado. Não é só apenas matar aquela pessoa, mas se você matar ela no teu coração já está errado. E Deus sabe quando nós agimos dessa forma. Deus sabe quando nós pecamos diante dEle, porque nós não matamos, mas dentro do nosso coração nós estamos irados com aquela pessoa. Nós não adulteramos, mas no nosso coração a gente teve desejo de fazer. Deus sabe. Ele conhece cada um de nós. Deus sabe quando nós queremos enganar o outro. Deus sabe quando nós queremos trapaçar o outro. E ser de trapaça mesmo. De enganar o outro e de não ser honesto diante dele. Ele conhece. Nós devemos aprender que Ele conhece. Deus nos conhece. A onisciência de Deus, Deus sabe todas as coisas. Em segundo lugar, Ele sabe as minhas ações. Como eu ajo. Se Ele conhece quem eu sou, mas Ele conhece também quais são os meus passos, as minhas ações. E aí o versículo 2 e 3, nosso texto base. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. A sabedoria de Deus não está limitada. A sabedoria do homem, sim. Nós sabemos malemar a hora que a gente levanta, né? Malemar, porque alguma gente levanta meio dormindo ainda, meio tentando se acordar, se acertar. Mas Deus sabe quando nós levantamos e deitamos. A sabedoria do homem é limitada, a sabedoria de Deus não é. Provérbios fala assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Quer ver só o exemplo que Jesus dá disso? Quando Ele vai encontrar Natanael, Ele vê Natanael antes de se aproximar dele, debaixo de uma figueira. E olha que impressionante, João 1, 47 e 48. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito:
Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Natanael estava descansando debaixo da figueira, e Jesus já tinha visto ele, e Jesus estava mostrando para ele que o conhecimento de Jesus, o conhecimento dele, não era limitado como é dos homens. Mas será que isso foi só com Natanael? Ou também é com a gente? Sim, também é com a gente. Os teus passos, os teus caminhos, as tuas ações, as tuas falas, as tuas palavras, é conhecida por Deus. Mesmo quando você está sozinho. Mesmo quando não tem ninguém te vendo. Mesmo quando você quer ficar no oculto, no escondido. Mesmo quando você quer se livrar do conhecimento das pessoas externas, Deus está te vendo, Ele te conhece, Ele sabe todas as suas ações. Não tem ação nessa terra, não tem ação nesse mundo que foge dos olhos do Senhor. Ele nos conhece, tem todo o conhecimento. Isso é preocupante sim, em certo sentido, mas também traz alívio em certo sentido, porque aqueles que nos roubam, aqueles que nos defraudam, aqueles que querem nos enganar, saiba que de Deus ninguém esconde nada. Saiba que de Deus tudo estará claro e tudo está às claras. Saiba que Deus está vendo todas as coisas. Mas também para aqueles que querem fazer o mal, querem cometer pecados, querem enganar, querem ultrapassar, de trapaça, saibam que Deus está vendo e Ele sabe, Ele conhece. Ele tem todo o conhecimento. Então cautela sim em todos os momentos. Deus sabe todos os nossos procedimentos, tudo o que nós fazemos, onde nós fazemos e como fazemos. Então quando você estiver na frente de uma tela de computador, sozinho, pensa onde você vai entrar, pensa em que site você vai acessar. Quando você estiver com o seu namorado, com a sua namorada, pensa como que você vai se proceder. Quando você estiver com o teu esposo, com a tua esposa, pensa como que você vai tratar. Quando você estiver com os teus filhos, pensa como você vai fazer. Porque Deus, Ele te conhece. Deus sabe tudo o que você está fazendo. Isso traz para nós um alerta. Não um alerta de medo, mas um alerta de: Senhor, os teus olhos estão sobre mim. O Senhor tem todo o conhecimento no céu e na terra. A onisciência de Deus. E em terceiro e último lugar, Deus conhece os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos. Veja o versículo 4. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda, não apenas parcial. E isso mostra para nós, até aquelas coisas que eu queria ter falado e não falei, Ele sabe. Lembra quando tu ficou nervoso? Lembra? Em que você quis falar, e aí você engoliu assim, porque, aí, fala assim, dá um tapa na boca, né? Então, o teu pensamento já gerou pecado. É menor do que a fala, sim, é verdade, das consequências menores, mas Ele sabe o que você pensou, Ele sabe qual foi o teu desejo, Ele sabe o que você quis falar, porque o problema está lá na raiz do nosso coração. Deus conhece os nossos pensamentos antes de falarmos cada palavra. Cada palavra Deus conhece. O salmista tem o conhecimento de que nada é oculto diante de Deus. Deus, Ele é o supremo juiz. Ele conhece tudo e Ele julga pensamentos.
Deus julga pensamentos, meus queridos. Nós não podemos achar que Deus vai apenas julgar as nossas ações, mas Ele julga os nossos pensamentos. O Salmos 19:14 fala assim: as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Isso deve ser o nosso proceder. Mas talvez você possa pensar assim: mas pastor, eu tenho uma ira no meu coração aqui, que de vez em quando ela bate, vem arrebentando tudo, e não tem porteira que eu coloque que segura isso aí. Quando eu vi, já falei. Quando eu vi, já está explodindo, já está aqui fervendo. Aí você pode falar assim: ah, minha descendência nordestina arretada, né? É o meu sangue arretado aqui nordestino que está saindo e sobressaindo. Alguns, é o meu sangue italiano, meu sangue português, chileno, né? Brasileiro. E aí, não vai faltar desculpa, meus amados. Nós sempre vamos colocar alguma coisa, é por causa dele, é por causa dela, é porque o fruto estava muito perto, é porque estava tudo muito bonito, é porque foi agradável aos olhos, é porque é minha descendência, é por causa da minha cultura, é por causa dos meus pais, é por causa da minha mãe, é por causa... Nós sempre vamos achar desculpas farrapadas para querer colocar diante de Deus, que conhece o nosso coração, mas o grande problema é que nós não queremos trabalhar o coração. Nós não queremos colocar nossa vida diante do Senhor, para nos dobrar na presença do Senhor e falar: Pai, o Senhor me conhece, o Senhor tem todo o conhecimento, me ajuda a trabalhar esse meu coração duro e pedrificado, me ajuda, porque eu preciso do Senhor, ser propício a mim, pecador, em nome de Jesus. Trabalha nessa minha personalidade. Mas o grande problema, você sabe qual que é? É aquela frase assim: pastor, eu nasci assim, pastor, eu fui criado assim, pastor, e eu vou morrer assim. Ah, que isso? Não é assim. Eu nasci assim, eu aprendi a ser assim, mas em nome de Jesus, eu vou deixar de ser assim, para a glória de Jesus. Por isso que ele fala assim: nasça de novo. Por isso ele fala assim: vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu lhe aliviarei. Por isso ele fala assim: olha, você precisa desse novo nascer, dessa nova vida, desse novo proceder. Quem pode conhecer os pensamentos? Eu? Você? Talvez uma mãe conheça os pensamentos de um filho. Talvez um pai conheça o pensamento de um filho. Talvez o filho conheça o pensamento do pai e da mãe. Lembra quando a mãe dava aquele olhar 3/4 assim, de lado? O filho, que estava fazendo alguma bagunça, ele já parava imediatamente, murchava, né? Murchava, ficava ali todo acuado. Mas não era pensamento que ele conhecia. Ele conhecia aquele olhar 3/4, né? Ele conhecia aquele olhar atravessado assim, ó, que falava assim: quando a gente chegar lá em casa, a gente vai conversar. E a conversa geralmente não era nada amigável, né? Era daquele jeito de ai, 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 para, ai, 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 para. Tudo bem, você está vivo aqui até hoje, graças a Deus por isso. Mas nós conhecemos o que? Comportamento, questões externas. Mas Deus conhece o que? O nosso coração. Conhece a intenção do nosso coração. Deus, Ele não apenas conhece os nossos comportamentos, mas Ele conhece cada um de nós por dentro. Quem nós somos por dentro. Isaías vai falar justamente essa questão. Vamos ler todos juntos? Lembrai-vos. Versículo 10.
o meu conselho vai o quê? Permanecer de pé e farei toda a minha vontade. Deus não vai mudar por causa de você. Eu lamento dizer isso para você. Na verdade, eu agradeço, porque estou nesse mesmo barco que você está. Sabe por quê? Imagina se Deus ficasse se moldando a mim e a você. Aqui nós estamos o quê? 100, 120 pessoas? Imagina se fosse um Deus para cada um de nós. Que bagunça que seria isso? Um Deus para os chilenos, um Deus para os portugueses, um Deus para os italianos, um Deus para os brasileiros, para os alemães, um Deus para cada um. Isso aqui seria pior que Roma. Pior que Roma. Graças a Deus que Deus não se molda a gente. A vontade dele vai permanecer. E o Deus que cobra, ele cobra de verdade de nós, de mim e de você. Que não que ele vai se moldar a nós, mas que nós vamos se moldar a ele. Não é ele que se curva a nós, é nós que, como servos do Senhor, se curvamos à vontade do Senhor. Por isso, dobre o coração diante do Senhor. Deus conhece o fim desde o princípio. Deus tem o conhecimento pleno e absoluto de tudo o que acontecerá e vai acontecer a cada tempo e a cada momento. Então, dobre-se diante do Senhor. Renda aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero concluir essa mensagem trazendo algumas aplicações. A onisciência de Deus trabalha primeiramente, e também assim, em nossa vida, na confiança da justiça divina. Aquele que conhece tudo é justo, e plenamente justo. Então não ficará nenhuma injustiça encoberta. Toda a injustiça aparecerá no último dia. Aparecerá no último dia. Ah, mas só lá no último dia? Graças a Deus no último dia. Graças a Deus. Lá não há juiz nenhum na terra que pode ocultar cada coisa. Não há, como que é? Não há sigilo de 100 anos que poderá ocultar qualquer coisa nessa terra. Não há, não existe, porque Deus tem todo o conhecimento. A ciência moral e a integridade. O que você faz? E o que você faz quando ninguém está olhando? Deus conhece. Ao mesmo tempo é no processo de injustiça lá do outro que fez e ocultou. Ao mesmo tempo Deus sabe o que você fez quando ninguém estava olhando. Ao mesmo tempo Deus sabe o que você falou, o que você planejou. Mas também cabe a nós a olhar e confiar no plano de Deus. Que Deus tem um plano e os seus planos não são frustrados. Deus tem os seus planos, confie em Deus. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe o que é melhor para você e para mim. Então, olhe para o Senhor, confie no Senhor, busque incessantemente o plano de Deus para a sua vida, e constantemente. Mas também, o consolo de Deus vem no meio das aflições. Quantas vezes você estava entristecido, com o teu coração pesado, choroso, e Deus te mandou um alento, e Deus te providenciou um afago, seja através de uma pessoa, seja através de uma palavra, seja através de um cuidado. Deus sabe todas as coisas, Ele sabe qual é a tua dor, aonde dói, Deus sabe o que você está passando, e nós devemos, esse conhecimento, sermos levados à busca da oração constante. Não é porque Deus sabe o que eu tenho que deixar de orar. Não, quando oramos, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, e colocamos nosso coração diante dEle. Quando oramos, não precisamos esconder de Deus nada, podemos chegar com liberdade, porque Deus não tem nenhuma surpresa quando você ora.
Quando você chega para Deus e fala assim: Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu cometi tal pecado, eu fiz tal coisa, e Deus, eu fico imaginando assim: até que enfim você falou, até que enfim você chegou aqui e disse o que você fez, até que enfim você abriu o seu coração para mim, e você deixou de ser hipócrita, e você deixou de falar assim: perdoe a multidão dos meus pecados. Que confessar é esse? Que confessar é esse? É o confessar dos hipócritas, que não consegue ver sua maldade, o seu pecado, mas Ele te conhece. Não tem nada que você possa falar para Deus que vai surpreender Ele. Então chega diante do Senhor, abre o teu coração, confessa o teu pecado. O texto que nós lemos de Isaías, na nossa liturgia, se você pegar ele nos versículos antes, você fala assim: vocês que estão criando ovos de espide, vocês que estão criando um dragão para vocês, devorar vocês, porque vocês não se aproximam, as suas mãos estão cheias de sangue, e quando você aponta as mãos para mim, eu viro o rosto de você. Palavra dura, palavra pesada. E ele fala assim: vinde, arrazoemos, diz o Senhor dos exércitos. Se aproxime diante do Senhor, coloca o teu coração diante dele, porque Ele sabe todas as coisas, Ele te conhece, Ele conhece você por dentro. Não há dor que Ele não conheça, não há sofrimento que Ele não conheça. Mas também você pode chegar diante do Senhor e falar: Senhor, está doendo tanto. O Senhor sabe que está doendo, mas eu cheguei aqui diante do Senhor para dizer que está doendo demais. Essa dor está me consumindo, está doendo meu coração. Pai, me ajuda. Eu preciso tanto do Senhor. E o Senhor sabe disso. Mas eu vim aqui pedir socorro, pedir misericórdia, pedir graça. O Senhor nos conhece, Ele nos ama, e Jesus é a solução de tudo isso. Jesus é a solução de tudo isso. Ele é a solução de Deus para mim e para você. Quando Ele fala: se os seus pecados foram vermelhos como escarlate, ou como o carmesim, se tornaram brancos como a neve, quem que é a solução? É Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Jesus é a solução para a nossa vida. Quando Ele morreu, o véu se rasgou de cima a baixo, para termos acesso direto ao Pai. Jesus é a solução. Olhe para Jesus e fala: Senhor, eu sou tão pecador, eu preciso do Senhor. Obrigado pelo livre acesso que eu tenho diante do Senhor. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu favor. Não tenha medo do Deus que conhece você. Não tenha medo de Deus, sabe onde você está sofrendo. Renda aos pés do nosso Deus e Salvador, e coloque todas as coisas para Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nos salvou naquela cruz. A sua morte, a sua ressurreição foi a nossa vitória. Não tenha medo de Deus, mas se aproxime com humildade, com sinceridade, porque Ele te ama, em nome de Jesus.